O Ministério do Turismo e a TV Cultura estão juntos para levar mais cultura até você. Sobre um fundo azul está uma borda retangular laranja e o texto Ciclo de Palestras Contrapartida Social, Plano Anual de Atividades 2021 da Fundação Padre Anchieta. Palestra número 1, a produção de conteúdo para mídias digitais, Gui Ravache. Para você saber mais sobre o universo do audiovisual, Cris Guterres. Convidamos o consultor, colunista, empreendedor e produtor de conteúdo para mídias digitais, Guilherme Ravache. Olá, tudo bom? Eu sou Guilherme Ravache. É branco, de cabelos lisos, curtos e castanho escuros. A barba é curta. Usa camisa azul abotoada e óculos de grau de armação marrom. Está de costas para um fundo esbranquiçado desfocado, onde há um teto e paredes claras. Tem alguns sites também que eu me tornei sócio ao longo dos anos. Então, por isso que eu digo que eu sou um colunista, mas também sou um empreendedor, porque eu vivo isso no dia a dia. Eu vou contar um pouco da minha história, alguns casos que aconteceram aí ao longo desses quase 20 anos já que eu trabalho como jornalista, colunista, como a internet mudou a minha carreira. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu cresci no interior, não tinha muito recurso na família, tinha algumas limitações. E eu posso dizer para vocês assim, como jornalista, eu viajei o mundo. Fotografias de Gui Ravache no Lago Como, Itália, Grand Canyon, Estados Unidos e Equador, onde o busto do colunista está coberto por uma lama verde. Eu sou um cara realizado. Bom, como tudo isso começou, né? Onde foi um pouco o começo da história? Eu sempre fui uma criança apaixonada por livro, adorava ler. E eu era uma criança meio esquisita, assim, porque eu passava muito tempo lendo enciclopédia. Foto de Gui Ravache de terno ao lado de uma senhora e diante de um banner com os dizeres Festa de Encerramento FGV. Encontrar coisas interessantes foi o que moldou um pouco a minha carreira. Com 13 anos eu comecei a trabalhar como office boy e foi uma experiência legal, mas eu brinco que, para mim, o que foi definidor foi o McDonald's, né? Foto de Ravache jovem, usa camisa listrada, gravata e boné marrom com o logo do McDonald's. Um jovem sem experiência, sem formação e ajudam a formar esse jovem. E quando eu digo ajuda a formar, eu acho que é disciplina, respeito ao trabalho, ensinar você a seguir rotinas. E a disciplina é uma coisa muito importante na carreira, né? A gente valoriza muito a criatividade nos dias de hoje e as pessoas se pegam muito assim, tem que ser criativo. E às vezes as pessoas esquecem da disciplina. Por mais criativo que você seja, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir executar aquilo que você quer. E eu percebo, né, ao longo da carreira, assim, eu entrevistei muito famoso, muita gente famosa, eu já trabalhei para a revista Celebridade, e um ponto comum, né? Às vezes o personagem estoura, fica muito famoso, mas dali 6 meses, 1 ano, 2, ele some, desaparece completamente. E do meu ponto de vista, isso está muito relacionado à disciplina. A disciplina de você acordar todo dia, levantar, trabalhar, estudar. Quando você olha para personagens muito bem sucedidos, né? Retrato de Ivete Sangalo no programa Metrópolis e Tony Ramos no programa Em Foco. Uma série de personagens estão aí há mais de uma década, pelo menos, fazendo sucesso. O que você percebe? Essa disciplina. Eu acho que tem a disciplina e também uma generosidade, né? Essa capacidade de dividir o conhecimento, de aprender junto. Então, são coisas que eu acho bem interessantes. Eu também trabalhei de passeador de cachorro. Eu fui coelho de shopping, no shopping Ibirapuera. Era uma loucura, né? Porque chegava a Páscoa, aí eu colocava uma roupa de papel machê, quente, né? Eu suava lá dentro. Mas, assim, era uma renda que me ajudava, era importante para mim. Então, desde coelho de shopping também fiz uma recreação de festa infantil. Tem uma série aí de atividades que eu realizei paralelamente. E muita gente fala assim, mas como você trabalha, você estuda, e não é uma coisa ruim isso, na verdade é uma coisa super positiva. Eu sempre priorizei os estudos, importante deixar isso claro, eu nunca deixei de estudar ou de fazer alguma coisa relevante se eu não pudesse estudar. Então, assim, estudar sempre foi a minha prioridade. Primeiro, você aprende a gerir o tempo muito bem, e quando você faz várias coisas, você melhora a sua gestão de tempo. E eu sempre almejei, né? Eu queria ser engenheiro, estudar engenharia. Só que quando eu ia entrar na faculdade, eu também me dei conta que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade e também, enfim, fazer faculdade só, fazendo faculdade sem
sem trabalhar. E a engenharia em ensino público, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular, então para mim estava muito claro, assim, eu preciso estudar para entrar numa faculdade pública. Eu sempre estudei no ensino público, né, ao longo da minha vida, e eu sabia que para entrar na faculdade teria que ser uma faculdade pública também. Então eu falei, bom, vou ter que focar nisso, vou ter que estudar muito e vou ter que encontrar uma faculdade que eu consiga conciliar os horários também, porque eu vou ter que trabalhar. E a engenharia demandava o ensino integral, né, que eu estudasse o dia inteiro. Eu pensei, bom, o que vai ser mais próximo, né, de uma carreira de engenharia que não seja necessariamente ensino integral. Aí eu descobri um curso chamado Rádio e TV. E no Rádio e TV tinha a parte técnica, transmissão de vídeo, tecnologia de satélite. Como engenheiro, eu falei, está próximo do que eu quero e eu consigo conciliar o trabalho com o curso. Só que foi uma loucura, né? Porque nessa época eu morava em Joinville, no interior de Santa Catarina, e eu queria estudar em São Paulo, porque eu achava que tinha uma faculdade bacana, que era a Unesp, que eu queria entrar, e a USP. Eu fiz vestibular para a USP e para a Unesp, falei, ou eu entro ou eu não entro. Foi até um plano meio radical. Eu tinha uma segunda alternativa, eu prestei uma faculdade de jornalismo também, em São Paulo, que era particular, que eu consegui fazer a inscrição, e eu passei nessa particular, mas o que eu queria era ou Unesp ou USP. A minha prova na Unesp foi bem, mas não foi incrível, e a minha prova na USP foi um pesadelo. Eu já, no meio da prova, falei, deu ruim, parecia que perguntaram só o que eu não sabia, assim. Mas na Unesp, eu sabia que eu não tinha ido tão bem, mas eu falei, olha, eu acho que dá para passar, é suficiente aí para eu passar. E, de fato, eu consegui passar. Foi até na lista de espera, eu não entrei de cara, mas passei. Eu brinco, né, que o revés para mim é que nem uma mola. Quando me fazem andar para trás, me empurra para frente. Então, sempre que acontece alguma coisa que, no ponto de vista dos outros, é ruim, eu sempre vejo como oportunidade. Porque a coisa acontece ali naquele momento, você não imagina que talvez, o que eu falei lá atrás, né? As coisas que vão acontecendo, você às vezes não se dá conta como vão juntar para lá na frente virar alguma coisa positiva, virar alguma coisa melhor. E não ter entrado na USP foi frustrante para mim, mas assim, eu fiquei muito feliz de ter entrado na Unesp, e na Unesp eu encontrei pessoas muito bacanas e professores muito bacanas, que me ajudaram muito na carreira. Bom, aí eu fui para Bauru. Só que o curioso é que eu fui para Bauru só com o dinheiro do bilhete de ônibus. Eu tinha dinheiro para ir para Bauru. Eu não tinha dinheiro nem para ficar em Bauru, nem para... Enfim, não tinha dinheiro para nada. Eu fui na louca, falei, vou dar um jeito lá. Só que aí eu conheci alguns estudantes lá da Unesp. Em duas fotografias, grupos de jovens estão reunidos. Na primeira está a data 18 de março de 97. Aí esses estudantes falaram assim, olha, é o seguinte, Guilherme, a gente vai te ajudar, você não vai precisar pagar para ficar, se ajeita aqui, arruma, e depois você vê o que você faz. E esses estudantes me acolheram, e eu fiquei os primeiros dias lá morando de favor. Então eu ia para a aula de manhã, e depois de tarde eu ia procurar emprego. Eu já tinha trabalhado no McDonald's quando eu tinha 15 anos, aí falei, vou bater na loja do McDonald's, né? Bati na loja do Mac, falei assim, eu quero trabalhar, tenho experiência, já trabalhei no Mac. Falaram, legal, Guilherme, você tem experiência, mas não tem uma vaga. Aí eu ficava indo no McDonald's todo dia. Chegava lá, acho que eu brinco, muitas vezes eu venço pelo cansaço, né? E aí eu comecei a trabalhar no McDonald's. Ele tinha um fator de, além de ser um trabalho, pagar um salário, tinha refeição, né? Eu fazia 2 refeições por dia. E aí eu economizava o dinheiro do almoço e do jantar. Então o Mac, assim, foi essencial para minha faculdade. E era uma loucura, porque eu era fechador, né? Então eu limpava a loja, saía à tarde, 1 ou 2 da manhã, e às 8 da manhã começava a minha aula. Não pensem que foi um período ruim, ou triste, ou sofrido. Era sofrido no sentido de trabalhar muito, de estar sempre atento. Mas eu sempre acreditei que quando você trabalha hoje, você se esforça hoje, o resultado vem na frente. Isso sempre aconteceu, nunca foi diferente. Bom, eu estava lá em Bauru, estava trabalhando no McDonald's, só que falei, olha,
Agora eu estou fazendo rádio e TV, eu fazia algumas aulas de jornalismo também, quando podia, porque eu, assim, esponja, o que dava para absorver de conhecimento, eu ia atrás. E isso foi determinante. Eu estava lá em Bauru, trabalhando no Mac um dia, e eu estava brincando de escorregar no piso da loja. Não façam isso, o piso estava meio molhado, eu estava brincando de escorregar, e aí eu caí em cima do ombro. Foi patético, né? Eu estava escorregando, aí os 2 pés pro alto, caí em cima do ombro e rompi um ligamento do ombro. Assim, fui para o hospital, me engessaram, e aí eu fiquei com o braço preso, né? Era um colete de gesso, fiquei com o braço preso, ficava só essa mão assim, e o braço esquerdo liberado. Aí, falei, bom, nessas condições não pode trabalhar, me deram uma licença. Isso perto do período das férias, né? Então eu fiquei umas 2, 3 semanas indo na faculdade, aí alguém me ajudava, escrevia, só que quando vieram as férias, eu falei, vou para São Paulo, vou aproveitar que eu estou de licença, né? Com essa licença médica no trabalho, vou para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, engessado, aquela figura esquisita, né? Com um colete de gesso, e a minha mãe conhecia uma pessoa na Rádio Globo. E aí essa pessoa na Rádio Globo falou, que o Guilherme, isso da Rádio e TV, que interessante. Pô, Guilherme, o dia que você quiser, você vem aqui para ver como funciona. Eu falei, pô, que legal, tá bom. Aí ela falou assim, o dia que você quiser, vem aqui. Solange, o nome da produtora, né, que minha mãe conhecia. Aí, no dia seguinte, eu acordei cedo, cheguei lá, 8 e pouco da manhã, falei, eu tô aqui, eu vim encontrar a Solange. A Solange falou que eu podia vir quando eu quisesse. Aí ela falou, quem? Eu falei, não, Guilherme, a gente se viu ontem. Tá, mas você já tá aqui? Não, tô, você falou que eu podia vir quando eu quisesse, eu tô aqui, né? Vamos fazer um tour pela rádio. Quando eu estava fazendo o tour pela rádio, eu percebi que ninguém gostava de atender o telefone. Porque, assim, era a audiência que ligava, era um programa AM, né? O João Ferreira, que era o apresentador, então as pessoas ligavam, mandavam mensagem para o João Ferreira, tal. Foto do apresentador João Ferreira, homem branco, calvo, de cabelos escuros. Falei assim, olha, eu posso vir aqui ajudar vocês a atender o telefone. Não, como assim? Não, eu venho, mas você está com o braço engessado. Falei, não tem problema, ó. Eu faço assim e alcanço, eu atendo o telefone. Assim, não tinha vaga, não tinha oportunidade, tinha nada. Falei, mas eu vou atender esse telefone aí, gente. E aí foi isso. Eu fiquei uns 15 dias atendendo o telefone, isso era meu período de férias em Bauru. Então as pessoas viam que eu estava me esforçando. E o Leão Lobo, o colunista, que fala de fofó... Foto do jornalista Leão Lobo, homem branco de cabelos lisos, grisalhos e penteados para trás e barba mediana. Ele trabalhava nesse programa de rádio. Ele me viu trabalhando e falou assim, rapaz, eu tô gostando de ver você esforçar, trabalhando, eu preciso de alguém que escreva a coluna de celebridade para Agência Estado, a minha coluna para Agência Estado. Falei, nossa, Leão Lobo, seria um orgulho, é um prazer, mas eu tenho um problema, assim, eu faço rádio e TV, mas eu não entendo de famoso. O que eu entendo assim, eu leio muito livro, eu entendo de coisas assim, sobre famoso você aprende, mas se você trabalha bem, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Sobre o universo das celebridades eu conheço, eu te ensino. Falei, pô, sensacional, incrível. E eu fui trabalhar com o Leão Lobo. Ele é uma figura muito generosa. E ele me ensinou muito sobre o universo da TV, sobre televisão, e eu comecei a trabalhar com ele. Eu ia no escritório dele, trabalhava lá. Aí eu tranquei a faculdade, no final voltei para Bauru, tirei o gesso, tal, e tranquei a faculdade por 1 ano para trabalhar com o Leão. Enfim, comecei a trabalhar com o Leão, escrevendo a coluna Agência Estado, ele ia me ensinando, e aí eu percebi que tinha pouca gente que ia no estúdio de televisão para filmar as coisas, para gravar as coisas. Eu falei, bom, minha chance, eu vou no estúdio. Aí a Record permitia que eu entrasse, a Cultura permitia que eu entrasse, a Globo nunca permitiu que eu entrasse, mas ok. Mas é uma das poucas exceções, porque a Band e os programas de auditório, aí tinha na época o pagode, né? Tô falando de 15, 20 anos atrás, o pagode fazia muito sucesso. Então tinha todas as bandas de pagode lá dentro. Sabe? Eu ficava pelo corredor, eles me davam um crachá, eu podia ficar atrás, eu ia pro camarim e ficava entrevistando, né? Esses famosos. E eu conseguia muito furo. Porque no final a pessoa se acostuma com você, então eu comecei a me aproximar dos famosos nessas gravações. E aí vinha muito furo.
Aí a coluna do Leão começou a dar muito furo, foi muito bacana para ele, porque ele também foi para um canal maior e a gente estava muito animado, né? E aí, enfim, coluna andando, só que eu queria aprender mais. Só, olha, eu acho que eu quero ir para um lugar maior. E tinha um amigo em comum que falou assim, olha, tá abrindo uma revista na Editora Abril, chama Viva Mais. Incrível, pô, Editora Abril, oportunidade para mim. Eu fui. E aí tava rolando uma reunião de pauta quando eu cheguei. E aí falou assim, tá difícil entrevistar fulano, esse personagem não quer falar, tá fugindo da imprensa. E eu só ouvindo, né? Tava meio longe ali, fiquei ouvindo. A hora que chegou a entrevistadora, eu não tinha nenhum grande mérito. Foi meio uma conversa que alguém marcou para eu conhecer, bater um papo. E eu sempre fui muito cara de pau, né? Então, a hora que ela me perguntou, fez umas perguntas, foi terminar a entrevista, que era um papo, na verdade, não tinha uma vaga. Essa é a minha sina, né? Normalmente não tinha vaga, eu cavava as vagas. Aí ela terminou a entrevista, tá bom, então vai sugerindo pauta, vamos ver o que acontece. Não, eu não tenho nem sugestão. A minha sugestão é a seguinte, esse personagem que vocês não estão conseguindo falar, eu vou falar. Não, como assim? Mas ninguém consegue? Bom, eu vou falar, deixa comigo. Eu me viro. Saí da reunião, né, dessa entrevista, com a Cláudia Giudice, que é uma grande jornalista, trabalhou na Abril muitos anos. Foto da jornalista Cláudia Giudice, mulher branca de cabelos curtos, lisos e grisalhos e olhos azuis. Eu vou falar com esse cara aí. Descobri que ele estava, ó como o mundo é pequeno, que ele estava num evento na TV Cultura. Num evento para arrecadar fundos na TV Cultura, e aí eu me inscrevi para fazer a cobertura do evento. Como eu já conhecia as TVs, sabia como era o estacionamento, porque eu ficava andando, acompanhando gravação, eu falei, o cara vai chegar por aqui. A hora que ele chegou, eu tentei chegar perto dele e não consegui. Bom, ele foi. Só que quando ele estava saindo, quando ele entrou na van, eu entrei junto com ele na van dele. Tudo bom? Eu sou o Guilherme, repórter da Viva, e eu preciso te entrevistar. Ele, não, mas não tem nada marcado, não tem entrevista. Não. Eu falei, é o seguinte, eu preciso dessa entrevista para conseguir um emprego com a minha chefe. Ela falou que ou eu entrevisto você ou não tem emprego. Ele parou, pensou, 3 perguntas. Eu falei, tá bom. Fiz as 3 perguntas, e aí saí, né? Não vou abusar da sorte. Fiz as 3 perguntas, saí da van, fui para a Cláudia e disse, Cláudia, tá aqui minha entrevista. Não é uma entrevista longa, são só 3 perguntas, mas é uma entrevista. E aí ela falou, bom, Gui, não tem a vaga, o que a gente pode fazer? Mas como você está esforçado, está afim, a gente vai arrumar um lugar aqui para você. E aí eles, de fato, arrumaram um lugar, que era uma mesa improvisada, lá dentro da redação da Viva, e eu dividi o ramal com a recepcionista. Que inclusive depois virou uma jornalista, enfim, fiz várias reportagens, aprendi muito com a Cláudia Giudice e a Laura Capriglione, que eram as 2 editoras-chefes. Foto da jornalista Laura Capriglione, mulher branca de cabelos lisos, curtos e escuros. Criaram, né, fundaram a revista, e eram tempos áureos, né, do jornalismo impresso, e era incrível, a gente fazia, tinha recurso, tinha muitos jornalistas trabalhando, era um trabalho muito cuidadoso de edição, então, enfim, foi uma experiência muito legal. Eu estava na Viva, eu já estava 1 ano com a faculdade trancada. Eu tive uma conversa com a Laura e com a Cláudia, e as 2 falaram, Gui, é importante você ter uma boa formação, o currículo pode te ajudar, vai te ajudar ao longo da sua carreira, então vai concluir a faculdade. Quando você concluir a faculdade, você volta. E eu voltei para Bauru, estava fazendo a faculdade, e aí, enfim, nesses 6 meses eu fiquei fazendo um especial de Sandy Júnior, estava lá em Bauru, me ligou Odair Delposo, que era colunista social do jornal Agora São Paulo. Foto do jornalista Odair Delposo, homem branco e careca. Eu acho que vai funcionar para você, vai ser bacana. Eu falei, qual a sua ideia? Olha, é difícil encontrar quem trabalhe final de semana, sábado, domingo, a gente tem uma necessidade de uma pessoa que trabalhe final de semana, tem cobertura de evento, que é à noite, e se você estudasse em Bauru e trabalhasse em São Paulo? Eu falei, cara, Bauru são 4h30 de ônibus, né? Não tinha de carro na época. Eu falei, é bastante, né? Mas vou conversar aqui. Fui conversar com meus professores e falei assim, olha, Gui, é uma oportunidade bacana para você, a gente entende, vamos tentar. Nos 2 primeiros anos, sempre que eu podia eu adiantava as matérias. Bom, e aí era isso, pegava ônibus de madrugada,
ia no evento, entrevistava um famoso, aí acabava o evento, escrevia a matéria, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, às vezes escrevia no ônibus, chegava na faculdade, escrevia no computador. Gente, foi assim que eu fiquei 1 ano levando uma vida entre Bauru e São Paulo. Estou formado, vou para São Paulo agora. E aí eu avisei a Cláudia e a Laura, falei assim, Cláudia, Laura, estou voltando para São Paulo. Só que eu estava muito bem no agora, né? Passou um tempo, eu fiquei quase 2 anos no agora, a Laura me ligou. Eu falava com ela, né? Ela falou, olha, Gui, estou indo trabalhar na Editora Globo. Ela saiu da Abril e foi para a Editora Globo, foi uma grande mudança, né? E eu preciso de alguém com seu perfil para trabalhar na Quem. Eu falei, pô, era uma oportunidade bacana, era uma revista jovem, né? Estava começando, eu falei, vamos. E aí eu entrei no universo das celebridades de cabeça, né? Trabalhei na Quem. Sobre um fundo branco, o título grande e preto, Quem. Em seguida, uma fotografia de Ravache ao lado de Hebe Camargo. Veio aquela coisa do onde está a oportunidade. E tinha uma modinha, né? Tava começando de paparazzi. Em uma fotografia, Ravache está próximo de Athina Onassis, que está entre 2 homens que usam blazers. E quem começou a fazer? Botava o fotógrafo atrás das celebridades para ver quem estava saindo com quem e tudo mais. E se tivesse um repórter junto do fotógrafo, junto do paparazzi, né? Eu falei, bom, com essa oportunidade aí do paparazzi, eu vou virar o repórter paparazzi. Então eu ficava junto com o fotógrafo fazia foto, eu corria lá para entrevistar a pessoa. Às vezes a pessoa estava brava, mas sempre rendia. Ia com o gravador, ligava e pegava alguma coisa. E isso, assim, gente, foi 1 ano e meio que eu fiz, era muito cansativo, às vezes eu ficava 15 horas, né, correndo atrás de alguém, mas estava indo bem, dava matéria, eu crescia, tinha oportunidade, assim, crescia a popularidade, né? As pessoas já me conheciam e eu estava em dúvida, assim, né? Porque esse negócio de paparazzi é legal, mas ele tem uma limitação, né? Porque eu vou ficar o resto da vida correndo atrás de gente na rua para falar, eu acho que eu preciso ir além. E aí eu bati um papo com um jornalista, Maurício Sticer. Fotografia do jornalista Maurício Sticer, homem branco de cabelos curtos, lisos e grisalhos. Aqui na minha vida, porque eu faço paparazzi, faço matéria de famoso, mas eu acho que isso também tem até um certo ponto limitado, eu quero ir além na carreira. Ele falou, olha, Gui, você precisa aprender a falar inglês. E isso foi uma das coisas que ele comentou, né? E eu não falava inglês na época, eu já tinha 20 e poucos anos, não falava inglês. Ele falou, você tem que resolver isso. Aí ele, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Falar inglês, isso é um negócio importante. Ele falou, experiência internacional pode ser bacana, bati um papo. Aí eu tinha aquele monte de folga que eu acumulei fazendo paparazzi, aí eu cheguei na Joyce Pascovitch, que era minha chefe na época. Joyce Pascovitch, branca de cabelos castanho claros amarrados e óculos de grau de armação grande, preta e quadrada. Essa motivação, essa vontade de ir além do que eu fazia, partiu da Joyce. Aí eu conversei com o Maurício, e dessa conversa com o Maurício, eu tive essa ideia, esse plano de estudar no Canadá. Eu falei, vou para o Canadá, passo um tempo lá e vou aprender inglês. Em uma foto, Ravache usa uma jaqueta preta com uma touca e um gorro. Ele está no Canadá. Explodiu, né? Porque eu cheguei no Canadá, aí eu comecei a ter acesso a Economist, a Rolling Stone. Eu digo aqui no Canadá porque hoje eu moro no Canadá, tá? Mas enfim, foi uma explosão, né? Eu descobri um mundo novo, de muitas possibilidades. Fiquei 4 meses no Canadá, aprendi a falar inglês. Aqui no Canadá, tinha muito brasileiro, porque um risco de você estudar fora é só andar com brasileiro e não vai aprender a falar inglês. Então, você precisa ter essa disciplina, no caso que eu falo, né, a disciplina de forçar, né, sair da sua zona de conforto para aprender. E eu aprendi inglês, pelo menos o suficiente para me virar, fazer entrevista. Eu voltei para o Brasil, depois de 4 meses aqui no Canadá, voltei para o Brasil e falei, olha, Joyce, foi incrível, aprendi muito, mas eu acho que agora eu preciso dar passos maiores, eu quero fazer entrevista internacional. Comecei a fazer matérias mais internacionais, com personagens mais maiores, que eu digo, né? E na época, na revista Época, o Luiz Antônio Giron, editor, abriu um espaço para eu poder colaborar com a Época. Na bancada do Roda Viva está Luiz Antônio Giron, homem branco de cabelos curtos, escuros e penteados para o lado. Para a Época, fica à vontade. E aí lá fui eu, né? Na cara e na coragem, falei, vou investir, vou no escuro para ver o que acontece. Eu trabalhava na Quem e comecei a colaborar para a Época, que era uma revista do mesmo grupo. Então, assim, um trabalho gratuito, né? Eu trabalhava de graça. Mas, de novo, eu estava apostando que aquele trabalho que eu fazia ali, na frente, ia me trazer alguma coisa maior.
Saiu uma pessoa da época, abriu a vaga, falou, olha, eu me candidato. Passei no processo e foi incrível, porque a época tinha uma preocupação muito grande com texto, qualidade de texto, tinha jornalistas muito experientes, então eu aprendi muito ali trabalhando na época. Mas olha que, eu acho que é aí que vem a grande virada na minha vida, né? Porque ali na época, lendo muito o que acontecia no exterior, entrevistando caras muito inteligentes, né? Diretor de estúdio, empresário, e muita gente trabalhando em tecnologia. Eu falei, esse negócio de internet, aí eu acho que essa coisa vai estourar, viu? Eu acho que isso não é só uma moda, não, veio para ficar. E, gente, hoje parece uma loucura dizer isso, mas na época, estamos falando de 15, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, os jornalistas não queriam escrever para a internet não era legal, o legal era escrever para o impresso, a internet era uma coisa menor. E eu falei assim, mas, pô, eu olhava, né, os jornalistas tradicionais da redação, eu nunca vou escrever tão bem que nem fulano de tal, esses caras têm nome, eu preciso de um negócio novo, né? E eu acho que esse negócio de internet aí vai bombar. Eu vou para isso. Então, fiz o primeiro blog da Editora Globo, junto com a Renata Leal. A Renata Leal, jornalista, trabalhava na época. A gente fazia junto um blog de curiosidades, cultura pop. Mas, enfim, foi onde eu comecei a entender a internet, entender o público de internet e aprender sobre a internet. Bom, se passaram quase 2 anos aí de época, 2 anos e meio de época. Eu também achei que ali, eu realmente acreditava que a internet ia ser muito disruptiva para a mídia tradicional. Só para contextualizar, está agora em 2021, a revista Época fechou a versão impressa e hoje só tem a versão digital dentro do jornal o Globo. Então, acho que eu estava certo, acho não, tenho certeza, eu estava certo nesse movimento para o digital. Só que quando eu estava lá dentro da Época, isso era um movimento arriscado, né? Mas eu queria ir além, queria conhecer mais gente e ter uma perspectiva maior. Surgiu uma vaga na Folha de São Paulo para trabalhar com a Mônica Bergamo. Na bancada do Roda Viva está Mônica Bergamo, branca de cabelos médios, escuros e pouco ondulados. Economia, governo, porque é um conteúdo mais aberto. Na época, eu era muito focado em cultura, entretenimento. Se você quiser entender o que é paixão pelo trabalho e se dedicar ao trabalho, é a Mônica Bergamo. E é contagiante, assim, essa paixão que ela tem, essa entrega que ela tem para o trabalho é contagiante. Eu fiquei lá 1 ano, foi muito legal. Lá lá tinha uma coisa bacana que era assim, casamento. A cobertura de casamento era uma coisa difícil de fazer, as pessoas muito ricas não queriam o jornalista dentro da festa. E aí eu desenvolvi uma técnica que eu chegava cedo. E, gente, eu entrava de penetra nos casamentos. Aí conversava com as pessoas, e dentro da festa, a pessoa não sabia que eu era... eu falava, olha, eu sou Guilherme da Folha, muita gente já me conhecia, eu fiz isso várias vezes, em vários casamentos, e a gente estava muito furo, né? Eu vi a internet crescendo e tinha aquela pulga atrás da orelha assim, eu acho que a internet vai ser um negócio gigante, preciso ir atrás disso. E aí eu me apresentaram pro Ronald Mincheff, que era o presidente da Edelman, que é uma assessoria, é a maior empresa independente do mundo de assessoria de imprensa, de PR, né? De Public Relations. Eles já estavam fazendo coisas de internet, eles tinham grandes clientes de internet, eram agência da Microsoft no mundo. E eu falei, cara, isso pode ser legal, né? E aí o Ronald falou, mas Gui, você vai vir trabalhar em PR, as pessoas têm uma visão, e ainda tem, tá? É um preconceito bobo de que o PR é menor do que o jornalismo de redação, ou menos importante. Isso é um tremendo preconceito besta. Tem gente brilhante fazendo assessoria de imprensa desde sempre. E eu falei, olha, Ron, eu acho que é uma oportunidade sim, eu vou aprender o outro lado. Hoje eu falo muito como jornalista, mas eu não entendo como funciona a cabeça das empresas. Eu falei, vamos lá, uma experiência, vou tentar. E eu fui trabalhar na Edelman, fiquei 1 ano. Eu não me adaptei, isso é importante falar, né? Porque a gente vem contar aqui a história, mas a gente só acerta. E, gente, para mim foi uma transição muito difícil. Eu não me adaptei à cultura corporativa. Eu não me adaptei e comecei a procurar uma alternativa. E fui para Caras. Foto de um escritório com mesas e computadores. Na tela ligada de um computador está a foto de Havashi segurando o microfone. Tem mais de 10 anos da minha vida. Foi a empresa que me moldou. As outras,
eu acho que construíram as peças, ajudaram a construir, mas a Caras foi, de fato, onde eu consolidei a minha carreira. Passou um tempo, eu absorvi aquela experiência, peguei o aprendizado e eu me tornei um jornalista, eu acho que mais voltado para esse lado comercial, olhando e pensando na parte operacional também, né? Trazendo as melhores práticas do mundo corporativo para dentro da redação. E eu comecei editando uma revista de noivas na Caras. Em uma foto, uma revista com o título Noivas e a imagem de uma mulher com um longo vestido branco. Um passo atrás, regredindo. Só que eu falei, não, isso aqui é o que eu gosto de fazer. E eu acho que tem uma oportunidade aqui. Enfim, comecei a falar sobre noivas, gostava de digital, tinha entendimento do digital. Eu comecei editando noiva e aí usei essa revista de noiva e outros especiais que a gente estava fazendo para começar a falar mais, escrever mais sobre digital, levar o conteúdo para o digital. Bom, passaram-se aí 2 anos, foi muito legal fazer a pauta de decoração de noiva, e aí surgiu uma vaga dentro do digital da Caras, para tocar o digital da Caras. Foi bom, fui trabalhar, e aí a gente começou a fazer coisas muito disruptivas, muito inovadoras, mas o impresso ainda era muito importante dentro da Caras, dentro da estrutura da Caras. Meu chefe na Caras era o Luiz Maluf. O Luiz Maluf hoje é o CEO da Caras. Retrato em preto e branco de Luiz Maluf, homem branco de cabelos curtos, escuros e ondulados. Tem mais... Até hoje a gente trabalha junto, faz projeto junto. E o Luiz sempre bancou as ideias novas, gostava de coisa nova. E o Edgardo Martólio, que é um ícone do jornalismo brasileiro, o cara que inventou, né, a Caras, o modelo da Caras, criou Ilha de Caras. O Edgardo Martólio sempre nos deu liberdade para criar e desenvolver essas coisas novas. Bom, eu estava lá na Caras, comecei a fazer digital, estava tudo indo muito bem, dando audiência, crescendo a audiência. Sentei com eles e disse assim, olha, gente, eu acho que eu preciso ir além. Eu preciso entender melhor como funciona o mercado para a gente conseguir fazer projetos comerciais mais bacanas e tudo mais. Eu tenho uma ideia aqui, parece meio maluca, mas o que vocês acham? Eu vou sair da Caras, eu vou trabalhar no mundo corporativo e depois eu vou voltar para Caras. Gente, é um negócio estranho você falar para o seu chefe, mas assim, eu tinha uma relação aberta, eu sou muito transparente, eu falo o que está na minha cabeça. O que vocês acham? O Edgardo falou, Gui, se é o que te faz feliz, se é o que você acredita que vai ser melhor, faça. O Luiz também apoiou, e eles são abertos nesse sentido, né? Eu falei, olha, eu vou sair, mas a gente vai voltar a trabalhar junto. Eu já tinha aí 7 anos de Caras, saí da Caras, fui trabalhar na Diageo, que é uma empresa de bebidas alcoólicas e uma grande referência em marketing. Em uma fotografia, Havashi está em pé junto a um grupo e abaixo de um logo circular com letreiro Marketing Best 2016, 28 anos. Escola. Eu também ficou claro para mim que o mundo corporativo é muito bom para você ir, aprender, passar um tempo, mas eu usualmente não fico grandes temporadas no mundo corporativo, fiquei mais 1 ano e meio, aprendi muito e saí. Eu saí da Diageo porque surgiu uma oportunidade numa agência, na Ideal Rio & Knowlton, e de novo voltei para trabalhar em agência. E a Ideal era muito legal, porque eu tinha vários clientes e a gente podia produzir, testar e fazer coisas novas num espaço de tempo muito curto. Enfim, foi uma experiência muito legal. Passado um tempo, me ligaram da Caras, o Edgardo e o Luiz falou, olha, a gente está com um projeto novo, a gente vai ser uma editora digital. Quando vocês me chamassem de volta, eu ia voltar. E voltei para Caras. A gente montou um projeto digital que foi muito disruptivo. A gente mudou a maneira de fazer internet, de entretenimento. A Caras tinha entre 4 e 5 milhões de usuários únicos por mês. Em 2017, quando eu voltei para a Caras, 2017, deu muito certo. A Caras saiu de 4 milhões de usuários únicos para hoje tem aí seus 80 milhões de usuários únicos num período de 3 anos. Foi muito bacana. Eu tinha já algum tempo trabalhando na Caras, eu comecei a dar consultoria para algumas grandes marcas, aí, veículos tanto impressos quanto digital, e eu tinha um plano de voltar para o Canadá. Eu tinha estudado no Canadá quando eu estava meus 20 e poucos anos, hoje eu tenho 40 e tantos, né? Falei, eu quero voltar para o Canadá. E aí eu falei, bom, gente, Caras, eu tenho um plano de ir para o Canadá, eu quero estudar. Eu também fiz um MBA em marketing digital,
lá no ano 2015, né? Também foi muito bacana. Eu nunca parei de estudar, sempre estudei muito ao longo desses últimos anos, desses 20 anos aí de carreira. Bom, aí eu avisei a caras que eu ia sair, porque eu ia dar consultoria, queria virar minha carreira. E o meu plano, gente, era assim, era vir para o Canadá e fazer um sabático, né? Em março, começou a pandemia de corona. E o mundo ficou de pernas pro ar. Mas, de novo, né? Olha, a vida é sempre assim. Enquanto todo mundo vê o copo meio vazio, eu vejo o copo meio cheio. Porque eu falei, olha, bom, essa pandemia, o mundo vai mudar, tal. Mas, assim, o mundo mudando, ele vai ser mais digital. Então, para mim, vai ser bom. Você quer saber? Eu não vou mudar plano nenhum. Eu vou para o Canadá, vou estudar, vou seguir minha vida. Consegui entrar no país. Aí eu estava aqui, tudo ficou digital, né? Das reuniões, como a gente está gravando hoje, por Skype. E aí os meus clientes falaram assim, Gui, já está tudo digital, a gente já faz tudo pela internet mesmo, por que você não continua trabalhando com a gente? Eu falei, boa ideia. E aí foi isso, eu estou estudando, mas eu dou consultoria para uma série de veículos no Brasil. Aqui no Canadá, eu conheci alguns parceiros, né, que eu estava dando consultoria, eu estava conversando com o Jairo Bauer. A gente montou um projeto junto para o site dele. O site possui uma barra superior azul marinho com o título em branco, Dr. Jairo Bauer. Sócio com você. A gente faz o investimento para relançar o site ficar maior. E aí eu montei o site com o Jairo Bauer. O site já existia, eu entrei como parceiro, a gente relançou o site cresceu, está maior. E como Jairo, eu fui montando outras parcerias. E aí eu virei empreendedor. Hoje eu invisto em sites, eu tenho os meus próprios sites. Trabalho para MIT, Technology Review no Brasil, sou colunista para o UOL, colunista do Jornal do Comércio, eu escrevo para a TV Cultura, para o site da TV Cultura, notícias da TV, do Daniel Castro, que eu tenho uma coluna de mídia lá que eu escrevo também. São todos veículos que eu colaboro. Vêem-se as colunas de Havashi nos portais citados. Eu sempre vi os outros veículos não como competidores, mas como parceiros. A internet é muito grande mesmo, assim, dá para todo mundo produzir, habitar, ter conteúdo e conviver pacificamente. Isso que eu falei lá atrás, assim, a generosidade, né, você ajudar, tá aberto a ajudar o próximo e crescer junto, contribuir, vai te ajudar muito na frente. E hoje, eu arrisco dizer, né, que esses veículos que eu tô hoje, eu só tô porque eu construí bons relacionamentos ao longo da jornada. Eu sempre fui um cara muito honesto, E honesto não é estar certo, tá? Eu errei várias vezes, mas eu nunca tive problema em admitir que eu errei e ser transparente nas decisões que eu tomo, mesmo as erradas. E isso ajudou a construir a minha carreira, construir um nome sólido para que eu possa contribuir nos veículos. Meu MBA na FGV, por exemplo, quem foi meu professor no MBA foi o André, que é o fundador da MIT. Quando ele abriu o MIT, a gente conversou muito, enfim, deu algumas sugestões, ele fez um lançamento brilhante da MIT, e falou, vem ser colaborador da gente. Aí eu me tornei colaborador da MIT. Com o Daniel Castro, a gente conversava muito, hoje eu tenho um projeto junto com Notícias da TV, e aí rolou de fazer a coluna. Outros veículos viram a coluna no Notícias, acharam a coluna bacana e me convidaram para trabalhar nos outros lugares. Então eu faço vídeo. Aqui no Canadá hoje eu faço uma pós-graduação em Broadcasting e Digital Media. Então assim, eu edito Premiere, coisas que eu não sabia ou que eu não fazia, eu tinha uma equipe que fazia para mim, hoje eu estou aprendendo a fazer. Porque eu sempre estou olhando para frente, né? Onde eu acho que as coisas estão caminhando. E eu vejo, o vídeo já é fundamental, mas eu acho que, além do vídeo, tem a questão de todo mundo se tornar um influenciador. E, para mim, é a grande mudança da mídia. Quando eu olho para os últimos 20 anos, que eu fui vendo, né, esses saltos, né, do impresso para o digital, do digital para o jornalista se tornar um cara com uma visão de negócio, entender mais o negócio, para assumir uma posição de gestão, para você poder empreender. No final do dia, hoje, se você me perguntar como esse universo está composto, assim, um jornalista é cada vez mais uma marca. E esse jornalista depende cada vez menos do grande veículo. Hoje, você sozinho pode ser uma marca, construir sua carreira,
Isso é muito bem sucedido. Eu sou jornalista, mas do entretenimento ao jornalismo. As plataformas digitais, as mídias digitais te dão, né, possibilidades que a gente nunca teve. Uma câmera era muito cara. Era caro você ter uma câmera. Para começar um negócio era caro. Hoje, se você tem um telefone celular, seu problema está resolvido. Você tem plataformas de edição na internet, de arte. Hoje, você pode fazer uma assinatura do pacote Adobe, que tem Photoshop, Premiere, uma série de programas de edição, por menos de R$100 por mês. Eu entendo que para muita gente talvez seja um investimento alto. Como para mim, quando eu era adolescente, seria. Mas tem alternativas gratuitas, tem Canvas, enfim, tem muito software. Se você fuçar na internet, se você procurar na internet, realizar o trabalho de pesquisa, gastar um tempo para isso, você vai encontrar alternativas gratuitas. Hoje, a internet deu acesso a coisas que eram muito limitadas, muito restritas. A comunicação vinha de cima. Alguém sentava lá na telinha da TV, falava e você era obrigado a engolir aquilo. Hoje em dia não é mais assim. Tem muita fonte, tem muito lugar para buscar informação, tem muito software que é acessível, gratuito. A limitação que eu tive de ter que vir para o exterior para poder consumir a Economist, hoje você encontra pelo menos 3 artigos gratuitos da Economist no site da Economist. Você pode entrar numa Khan Academy e aprender inglês, ou matemática, ou cálculo, sem ter que necessariamente ir para uma escola tradicional. Em uma caixa de texto laranja, o link pt.khanacademy.org. A gente vai ter cada vez mais produtores de conteúdo, gerando conteúdo e tendo suas próprias audiências. Hoje eu trabalho em todos esses veículos que eu citei para vocês. Qual foi o meu erro nos últimos 10 anos? Não ter construído a minha própria audiência. Como eu era um executivo dentro dos veículos, ou como eu já trabalhava com os jornalistas, na minha cabeça, as plataformas dos veículos eram as minhas plataformas. Então, quando eu fazia uma matéria, eu divulgava dentro do perfil do veículo e estava resolvido. Hoje eu faria diferente. Hoje eu trabalharia a minha própria plataforma para aumentar a minha exposição e garantir a minha própria audiência. Não significa que todo mundo tenha que ter um perfil social. Agora, se você vai buscar um emprego ou vai procurar um emprego, hoje muitas empresas buscam funcionários no LinkedIn. Outra coisa que eu sempre falo, assim, leia, estude, mas também escreva. Escrever ajuda a organizar as ideias. Uma regra da Amazon é que toda reunião dentro da Amazon comece com um texto. Não é um PowerPoint, é um texto. Porque quando a gente escreve, isso o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, fala, quando a gente escreve, a gente organiza as ideias. É mais fácil comunicar aquilo que a gente pensa. Então, assim, eu incentivo muito a escrita. Para mim, hoje, escrever as colunas também é um exercício de organizar as ideias. É um exercício intelectual, mas também é um exercício que ajuda no dia a dia, ajuda na prática. Gente como eu, que não tive muito recurso quando eu era jovem, eu tive muita sorte de encontrar pessoas que me ajudaram, mas eu também estava aberto para ser ajudado. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente está... Sorte é o encontro do acaso com preparo. Acontece a oportunidade, mas você também está preparado para abraçar aquela oportunidade. E isso é muito bacana, gente, porque tudo que eu sonhei, tudo que eu quis, eu conquistei. Hoje eu as minhas preocupações elas não são preocupações, eu brinco, né, preocupações mundanas, do tipo, como... Claro que eu tenho que pagar a conta no final do mês, todo mundo tem, mas a minha situação é muito confortável. Eu queria morar no Canadá, eu moro no Canadá, queria ter uma família, eu tenho uma família e eu tenho os recursos para dar aquilo que eu quero dar para minha família. Em 2 fotografias, Havashi está ao lado de uma mulher branca de cabelos lisos e escuros e de uma garotinha de cabelos claros. Eu entrevistei o Clint Eastwood, que era um ídolo que eu tinha, e conversei com muito famoso, muita gente relevante, interessante. E eu consegui isso graças ao jornalismo. Respectivamente, fotos de Havashi junto a Clint Eastwood, Adrien Brody, Mika Hakkinen e Julia Garner. Ao longo do caminho. Só que
assim, eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler, nunca parei de... a curiosidade sempre me moveu. Eu estou abrindo empresa, eu estou abrindo site novo, eu quero continuar crescendo, quero fazer mais coisas. Hoje eu estou trabalhando para crescer minhas redes sociais. É um desafio para mim, como eu comunico mais diretamente com as pessoas. Como eu recebo muita mensagem de estudante, gente que quer conversar. E eu passo meu dia para responder mensagem, e-mail, Twitter, Instagram, para entrevista para gente em faculdade. E por que isso é importante para mim? Porque o Maurício Sticer, lá atrás, já era um cara conhecido, parou a carreira para me dar o conselho de fato, estudar fora, fez uma diferença tremenda na minha vida. Então, hoje eu paro. Se você entrar lá no meu Instagram, no meu Twitter, e mandar uma mensagem para mim, eu vou te responder. Respectivamente, @GuiHavashi e @GHavashi. Muitas pessoas me ajudaram ao longo do caminho. Uma série de professores. Gente, assim, tanto professor que parou, me deu atenção. E, assim, é difícil a gente perceber o valor do professor quando a gente está na escola, tá? Mas, assim, não é fácil ser professor no Brasil. Hoje eu moro no Canadá, eu vejo a diferença. A pessoa que dá aula no Canadá ele é tratado como um cara especial. Como nos países desenvolvidos, de uma maneira geral, ele é um cara especial. Agora, no Brasil, a gente ainda não tem essa percepção, o que é muito triste, porque são essas pessoas que, abnegadas, que abrem mão e se esforçam, e, no fundo, elas têm o mesmo que acho que sentem o que eu sinto, assim, de plantar uma semente hoje para ver essa semente lá na frente. Porque eu sou um cara que eu alcancei tudo que eu queria graças à ajuda, ao apoio que eles me deram lá atrás. Então, eu acho que esse tipo de coisa é super importante. A jornada não é fácil, mas ela é gratificante. A gente vai fazer um esforço, a gente vai estudar, vai perder uma noite que queria estar na balada para estudar para a prova de amanhã. Mas lá na frente você vai ver o resultado disso. Confia em mim. O esforço que você faz hoje nunca é perdido. O que você aprende, o que você leva... Minha avó falava, né? A gente leva o que está na cabeça. As pessoas podem roubar tudo da gente, menos do que o aprendizado, a nossa vivência e experiência. Então, de novo, prazer estar com vocês. Obrigado. Qualquer dúvida, questão, fiquem à vontade para me procurar. Sobre a imagem de Havashi surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @PedroOAnjos. Quais os desafios que você enfrentou no começo de carreira? A caixa de texto se fecha e a imagem de Havashi volta a ocupar todo o espaço. E aí eu até falo, qual carreira, né? Quando a gente vai trabalhar no McDonald's, o grande desafio é conseguir um emprego. Eu acho que esse é o primeiro, né? Romper essa barreira da experiência, que no Brasil, particularmente, quando você não tem experiência, é difícil entrar no mercado. E aí eu acho que a melhor maneira de mostrar isso é você construindo coisas, fazendo coisas para que você possa usar como referência. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser projetos que você fez na escola, vale como uma referência. No jornalismo, é até um pouco parecido. Quais são os trabalhos que você já fez? Quais são suas referências para te levar para aquela vaga? Eu acho que quando você não tem um nome, uma marca, o grande desafio é você convencer as pessoas que você consegue entregar o trabalho. Eu acho que esse é o grande desafio para começar a carreira. É a consistência. É como você mantém o seu trabalho constante, como você mantém o seu trabalho sólido. Então, acho que esse é o grande desafio, né, da carreira jornalística, até porque de qualquer carreira, né? Porque toda carreira consome muito tempo, demanda muita atenção, e como você está sempre se atualizando para ir crescendo na carreira, né? Não ficar estagnado. Pergunta feita por @BelaVolf3. Como a questão de ser produtor e consumidor de conteúdo ao mesmo tempo mudou o comportamento nas mídias digitais? Foi uma revolução, né? Hoje não tem esse caminho de top-down, um fala, outro ouve, é uma via de mão dupla. Eu sempre fui aberto a ouvir o leitor, eu trabalhei em revista, jornal, eu lia as cartas, eu respondia, eu tentava interagir. Mas na internet isso também se tornou muito rápido. É que na internet a gente agora tem um personagem, né, que é mais atuante. Ele sempre existiu, mas ele era mais discreto, que é o troll, né? É a pessoa que basicamente vai para a rede social para te atacar. Esse é o lado ruim. Mas, gente,
eu também dou cada vez menos atenção para o troll. Eu acho que não alimente o troll. Então, se o cara vai e te ataca, eu ignoro. Eu acho que uma coisa é o debate civilizado, e isso é uma parte fundamental do digital e como ele contribuiu. Para todo produtor de conteúdo, a gente tem que ouvir o feedback, a gente tem que aprender com o feedback. Só que tem o debate sadio e tem o ataque gratuito. O ataque gratuito não adianta entrar, não adianta confrontar, porque não vai levar você muito adiante. Pode até gerar um burburinho ali no curto prazo, mas eu acho que emocionalmente é muito desgastante para a pessoa. Eu conheço alguns jornalistas que se alimentam e vivem e crescem, inclusive, da polêmica. Não é como eu construí a minha carreira, não é no que eu acredito, e eu tenho uma vida bastante tranquila, assim. Eu não tenho esse desgaste emocional. Mas eu acho que, para mim, a grande mudança foi essa. É uma via de mão dupla, de você, como produtor de conteúdo, se alimentar daquilo que a internet está te provendo, que as pessoas na internet estão te provendo, né? E no final do dia, a internet não é uma entidade, né? A internet são diversas pessoas por trás da internet ou na internet, né? Pergunta feita por @guga.gusmão. O que você enfrenta para permanecer nesse meio? Olha, eu não tenho muito uma cultura de enfrentamento. Eu acho que eu tento ver a minha carreira como uma onda, né? São várias ondas que vão passando. Teve a onda da internet quando começou, teve a onda do paparazzi. Vamos lá. Teve a onda do paparazzi, teve a onda da internet, teve a onda das redações ficarem mais estruturadas do ponto de vista econômico. O que eu tento observar é da onde está vindo a onda e como eu vou surfar essa onda. Hoje eu estou no Canadá estudando vídeo. Vídeo e particularmente vídeo no meio digital, porque eu acho que com o TikTok, com o YouTube, com essas redes, a gente vai ter uma onda muito grande aí de vídeo dentro de plataformas diversas, inclusive começando com a realidade aumentada, com realidade virtual, que também vai envolver muito vídeo, e eu estou observando para tentar pegar essa onda. Não é fácil observar essa onda, é um grande desafio você observar a onda, mas para mim não é um confronto. Se você observa como um confronto, tá vindo realidade aumentada e eu vou evitar fazer isso, ou eu não quero aprender essa tecnologia, você tomar uma postura mais defensiva, não acho positivo. Eu acho assim, como eu vou surfar essa onda, como eu vou aproveitar essa onda. Então, eu acho que é muito mais encarar o novo e a mudança com a cabeça aberta e o coração aberto também, né? Para aprender com o que está acontecendo. Pergunta feita por @GEOliveiraH. Qual a importância de um conteúdo transmídia? É fundamental, né? Hoje, as pessoas não estão num único lugar. E para mim tem uma grande mudança, que antigamente a gente escrevia para as pessoas. Hoje a gente escreve cada vez mais para o computador, para o algoritmo. O que eu quero dizer com isso? O jornalista que não entender, ou qualquer produtor de conteúdo que não entender que ele precisa passar pelo algoritmo para chegar nas pessoas, vou dar um exemplo. Hoje eu publico uma matéria num site. Só naquele site, dificilmente uma pessoa vai falar assim, olha, eu vou lá olhar a matéria do Guilherme naquele site, porque ele nem sabe que eu fiz aquela matéria. Qual é o caminho dele? Ele pode dar um Google, aí ele Google o assunto que eu escrevi. Roblox, que é um tema que eu faço muita matéria, que eu gosto. E não pelo jogo, tá? Eu faço matéria do Roblox porque eu acho que é uma grande oportunidade profissional de crescimento e de monetização para as pessoas. Hoje, se você é um estudante e aprender a fazer aprender a desenvolver jogo como Roblox, você tem uma grande oportunidade de carreira. Bom, voltando aqui ao tema. Você escreveu um texto, você vai ter que divulgar esse texto no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, e no próprio Google, né? Das pessoas procurarem aquele assunto e acharem seu texto. Então, ele tem que ser cada vez mais transmídia para que você tenha cada vez mais audiência. Eu acho que ninguém escreve para si mesmo. Tudo bem, você pode ter o diário e escrever só para você, mas se a sua intenção é se tornar um produtor de conteúdo e ganhar a vida como um produtor de conteúdo, você tem que ter uma audiência. Não necessariamente precisa ser uma audiência grande.
Pode ser uma audiência de nicho, mas você precisa de uma audiência. Num curto espaço de tempo, a gente vai ter redação de jornal, de revista, produtor de conteúdo gerando notícia, por exemplo, dentro do Roblox, ou dentro do Fortnite, dentro dos jogos. Vai ser um universo novo a ser explorado. Eu acho que tem uma oportunidade aí. Pergunta feita por @BelaWolf3. Games e plataforma de games podem ser um futuro espaço de trabalho para os jovens? Com certeza, gente. Assim, é curioso, né? Roblox, por exemplo. E eu acho muito interessante o Roblox. Tem muita gente produzindo conteúdo dentro do Roblox e ganhando muito dinheiro com isso. A gente está falando de 7 mil produtores de conteúdo dentro do Roblox que no último ano faturaram $500 milhões. É muito dinheiro, assim, dá para você viver muito bem desenvolvendo. Olha que curioso, a Lua, que é a linguagem de programação usada no Roblox, ela foi desenvolvida no Brasil por um grupo de engenheiros da PUC-Rio que criou essa linguagem de programação para a Petrobras. Só que eles tornaram esse código público, aberto. Então, várias empresas usam a linguagem Lua, que é uma linguagem tida como fácil de usar. Quem sabe programar em Roblox pode desenvolver o jogo e ganhar muito dinheiro. Eu estou falando de Roblox, mas o mesmo vale para Fortnite, vale para qualquer tipo de jogo. A indústria de games é gigantesca, é maior que a indústria de cinema, é maior que a indústria de música já. Então, assim, o game ele já é muito grande, sempre foi grande, tem crescido, né, nas últimas décadas, só que eu ainda vejo a indústria de games, os games, como a porta de entrada para o metaverso. O metaverso é uma expressão que a gente usa para definir esse espaço onde a gente interage virtualmente, onde a gente encontra pessoas, faz compras, se diverte no mundo digital. Eu brinco que é mais ou menos a praça, a nova praça, né? Antigamente a praça era, você ia no centro da cidade, atravessava a rua, enfim, ia na praça. Esse terceiro espaço, né, como os arquitetos chamam, cada vez mais ele está se tornando digital. Hoje tem show dentro do Fortnite, tem evento. Então, eu acho que além da programação dentro de games, tem todos esses eventos e toda a criação de conteúdo dentro de game que são oportunidades de trabalho para jovens. Não se iludam com a imagem de que influenciador não trabalha. Gente, eu desconheço profissão que você consiga ser muito bem sucedido, ganhar muito dinheiro, que não tem esforço. Então, assim, não é só chegar lá, não é só ficar famoso, é como você constrói e mantém a sua carreira. Não é um desafio pequeno, tá? Consistência, trabalho, isso é fundamental. Pergunta feita por @Jéssica. Qual a importância das mídias digitais para a formação profissional nos dias de hoje? É uma janela para o mundo. Assim, quais outros lugares... Imagina você ter acesso a CEO de empresa, filósofo, gente muito bacana, muito inteligente que está lá, aberta nas redes sociais para dividir conhecimento, para compartilhar conhecimento. Como eu disse, assim, se você me mandar uma mensagem, eu vou te responder na rede social. Pode demorar um pouco, mas eu vou responder, alguma resposta você vai ter. E como isso acontece comigo, acontece com um monte de gente que é muito bacana, que é muito interessante. Se você mandar um e-mail pro Tim Cook, presidente da Apple, olha, fulano de tal, eu desenvolvi essa aplicação ou esse app e eu já tenho X milhões de seguidores, eu tenho 20 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores. É diferente. Não é só chegar com a ideia. Ideia tem um monte de gente. Um monte de gente tem ideia. A diferença é a execução. De novo, a gente tem eu brinco, né? A maldição da criatividade. A gente tem que ser criativo e tem que ter ideia. E a gente esquece de pensar que ideia sem execução é só uma ideia. A diferença entre o sucesso e o fracasso é quem executou. E executou bem. E isso faz muita diferença. Na vida é assim. Eu nunca fui o melhor jornalista. Dificilmente eu sou o melhor jornalista. Eu não sou o melhor texto. Não sou o cara mais brilhante. Eu não sou. Eu sou bem mediano em várias coisas. Mas, assim, se eu te falar que eu vou entregar uma coisa no dia tal essa coisa vai estar lá.
Se eu te falar que eu vou fazer a matéria tal, vai estar lá. Eu acho que essa consistência de entrega, de executar e de fazer é um grande diferencial. Eu comecei o meu canal no YouTube e não deu certo. Quanto tempo você manteve o seu canal? Eu mantive meu canal 3 meses. E, de fato, às vezes não funciona, às vezes não dá certo. Só que estourar em qualquer carreira, em qualquer segmento, particularmente num segmento tão concorrido quanto o mundo digital, é difícil. Você me pergunta assim, dá para ganhar a vida fazendo game? Com certeza. Dá para ganhar a vida sendo produtor de conteúdo? Com certeza. Só que a barreira de entrada é baixa. Tem muita competição. Não é fácil. Se você se formar em medicina, a sua chance de se tornar uma pessoa com salário alto provavelmente é maior, provavelmente não, é muito maior do que você sendo um produtor de conteúdo ou um influenciador digital. Porque para cada candidato a medicina ou a cada médico tem uma centena de produtores de conteúdo. Agora, tem muito profissional que ganha ou vai ganhar isso num longo espaço de tempo ou até num curto espaço de tempo em outras profissões, em outras carreiras. A vida me empurrou para o digital e eu me identifiquei, gostei. Eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente gosta, se esforçar para que isso aconteça, não cair do céu. É a minha experiência. Pergunta feita por @JoãoTChian. Como você vê o futuro profissional de mídias sociais? Acho que não só para o profissional de mídias sociais, para qualquer profissional, ele é multitarefa, ele transita por cada vez mais campos do conhecimento, ele não fica limitado só a entender do digital. Não é por acaso que as empresas de tecnologia contratam cada vez mais profissionais da área de humanas. Gente que estudou filosofia, gente que estudou... mas que também tem um conhecimento técnico. Também pode ser um programador, também pode ser uma pessoa que entenda de tecnologia, mas que conheça outras áreas. Porque as respostas elas são cada vez mais fáceis. O grande desafio é quais perguntas você vai fazer. Eu acho que essa é a grande transformação que a gente está vivendo. A tecnologia, hoje, nos possibilita alcançar as respostas de uma maneira muito rápida. Você pega o que o celular te entrega de resposta via Google, GPS. Gente, você sabe onde você está no meio do mato hoje em dia, porque um satélite te dá a posição do seu telefone, você sabe onde você está. Então, assim, esse não é mais um desafio. Quando os inventores do Uber tiveram a ideia de usar a geolocalização do celular, o celular e o carro com o motorista para ir até essa localização do celular, isso só foi possível porque existia o celular. Mas essa ficha que caiu de conseguir juntar o GPS, fazer a pergunta, né? Como eu resolvo o problema do táxi? Eu posso juntar o celular com o motorista que está com tempo ocioso, com o carro que não necessariamente é táxi, para resolver a questão do táxi, que era um serviço que não agradava as pessoas na época. O Uber só se tornou um sucesso porque a tecnologia permitiu, mas também tinha uma demanda do outro lado. Tinha uma necessidade de resolver esse problema, que era os táxis que não estavam no lugar que você queria quando você queria, ou que tinham um valor muito alto. Então, para mim, é um pouco isso. Um pouco não, é muito isso. Você saber fazer as perguntas. E aí, de novo, acho que o fator curiosidade ajuda muito as pessoas. Se você tem uma questão, eu não consigo dormir se eu não tiver uma resposta para uma questão que eu tenho. Então, assim, eu estou curioso com alguma coisa, isso me incomoda, a ponto de eu ter que ir lá pesquisar, achar a resposta, ir atrás. E, às vezes, escrever um artigo sobre uma coisa que eu estou curioso. Vários textos que eu escrevo são sobre questões que eu busco respostas. Então, eu acho que é isso, essa multidisciplinaridade, essa curiosidade, essa vontade de entender o mundo, né? De entender é difícil, pelo menos ter um entendimento melhor do mundo. Gente, muito, muito legal tá aqui, ter participado com vocês dessa conversa. Muito, muito obrigado pelo convite. Bom, minhas dicas finais para encerrar, de quem quiser seguir uma carreira de produtor de conteúdo, particularmente no universo digital.
hoje, a gente precisa buscar o conhecimento e entender as plataformas. É fundamental você entender a plataforma que você está usando. Quando eu digo entender, vai além de saber como usar um filtro, como usar uma hashtag. Eu acho que isso é importante, mas vai além. Leia notícia de jornal, leia documentação da empresa. Hoje, essas grandes empresas de tecnologia, Facebook, Google, o próprio TikTok, eles disponibilizam muito conteúdo bacana, muita aula, muita documentação. Se você quer ser programador, ele te ensina a programar. Se você quer ser produtor de conteúdo, tem aula, tem vídeo com produtores de conteúdo experientes, com gente que já faz. Eu acho que esse é um caminho interessante e bom, porque é o conteúdo da própria plataforma. É o conteúdo do lugar que você quer estar presente de uma maneira consistente. Essa busca por aprender. Tem o conteúdo da própria plataforma, mas tem livro, tem documentário, tem uma série de informações hoje disponíveis que a gente tem que correr atrás. Um ponto importante, alguém disse uma frase que eu acho muito sábia, né? Se você lê o que todo mundo lê, se você assiste o que todo mundo assiste, você vai pensar como todo mundo. Então, acho que um desafio que a gente tem é tentar buscar coisas que não são tão comuns ou tão usuais. Nada contra assistir TV, nada contra você ler a notícia que todo mundo está lendo, ou entretenimento, fofoca, seja o que for. Eu não tenho crítica a isso, mas eu acho que a gente tem que dar um passo além e tentar buscar o conhecimento que enriqueça. E esse poder que o livro tem, quando você consome, você absorve um pouco disso. Então, eu acho que essa questão do tentar se diferenciar no conteúdo que você lê, buscar coisas que fogem do lugar comum, podem ser uma fortaleza para você, podem te ajudar muito para ser uma pessoa melhor também, porque também não adianta você ser muito bem sucedido no trabalho e ser um cara muito infeliz. Mas você pode ser um ótimo pai de família, um cara muito realizado, que ganha o suficiente, que tem as condições de prover aquilo que você quer. Eu não trabalho para ficar rico, eu trabalho para conseguir ter as coisas que me trazem felicidade, que me dão conforto. Então, acho que esse é um ponto importante aí para a gente pensar também. Não é só dinheiro, gente, também é realização profissional, realização pessoal e de que maneira você está contribuindo para a sociedade. Isso é um ponto muito importante. Onde estiver, leve cultura com você. Realização Governo Federal e TV Cultura.